SUV bonito, SUV espaçoso, SUV moderno, tecnológico, americano de verdade. Afinal, um Chevrolet que tem nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, infelizmente, nunca chegou perto de seus rivais, como o Corolla Cross ou o Jeep Compass. Será que esse carro aqui é amaldiçoado? É injustiçado? Por que o Equinox sempre vendeu mal no Brasil? Bora pro vídeo tentar entender. O Chevrolet Equinox foi lançado aqui no Brasil em 2017, vindo importado porque ele não é fabricado aqui. Inclusive esse carro tem nos Estados Unidos até hoje exatamente desse jeito. Parece que está para sair uma versão eletrificada em breve, vamos aguardar para ver qual é que é. Mas esse carro chegou no segmento que na época não tinha tanta concorrência. Lá em 2017, o Jeep Compass reinava absoluto. E ele chegou justamente para isso mesmo, para tentar rivalizar com concorrentes como o Jeep Compass. E eu acredito plenamente que esse carro aqui seja um SUV do Cruze, que é um sedã médio, porque ele compartilha muitas peculiaridades com esse outro carro da Chevrolet, inclusive alguns vacilos que já eu vou te falar. Lembrando que o Equinox, quando chegou aqui no Brasil, ele tinha um motor 2.0 turbo de 262 cavalos. E aí o tempo foi se passando, o carro não desenvolveu bem nas vendas e a Chevrolet resolveu fazer um downgrade, disponibilizar apenas o motor 1.5 turbo de 172 cavalos. Realmente fez falta esses cavalos que sumiram ou não. Mas em 2022 a Chevrolet lançou a nova Equinox, que é exatamente essa aqui do vídeo para vocês. Reformulada, facelift, ganhou coisas mais tecnológicas, ficou realmente melhor. O preço também subiu, porque um carro desse aqui hoje passa de R$225 mil a partir de, pessoal. E nem assim esse carro desenvolveu nas vendas, hein? Mas afinal, né, pessoal, também pudera, porque concorrentes desse carro hoje são mais baratos ou menos caros. Por quê? Vou te dar um exemplo. O Corolla Cross da Toyota, na versão topo de linha com motor a combustão, está mais ou menos em R$193 mil. E o Jeep Compass Limited Turbo Flex está em mais ou menos R$220 mil. Cara, aí realmente não tem como o consumidor olhar no site da Chevrolet esse carro em mais de 220 e poucos mil reais e ver os concorrentes que ele vê todo dia na rua, vira e mexe, vê uma peça publicitária, a GM não divulga o carro, você não vê em showroom de concessionária se bobear. E aí reflete nisso tudo que a gente está falando aqui no vídeo, mas aguenta aí que a gente vai detalhar todos os fatos já para você. E tem motor turbo 1.5, pena que não é 2.0, mas pessoal, naquele reviewzinho rápido, só para você conhecer o carro, caso você não conheça, você vai relembrar comigo. Ganhou esse facelift aqui, né, em 2022, ficou realmente muito mais bonito, essa frente ficou mais agressiva, eu acho esse carro aqui lindo de verdade, conjunto totalmente em LED, cheio de sacanagem, para tentar vender mais, mas não conseguiu, né? O carro vendo assim de ladinho é bonito, tem rodão aro 19, freio a disco nas 4 rodas, sensores nas portas para você entrar sem a chave, temos ali também retrovisor com pisca, alerta de ponto cego, cheio de sacanagem, mas uma coisa que realmente não agrada tanto nesse carro é a altura de vão livre em relação ao solo, apenas 160 milímetros ou 16 centímetros de altura. Conseguiu ser ainda mais baixo do que o Corolla Cross, que já não é essa coisa em altura, né? Cara, não é que você vai ficar raspando na descida de garagem, qualquer lombada não, tipo um Ford Fusion da vida não. Mas um carro desse preço, desse porte, poderia ser um pouquinho mais alto, porque o Jeep Compass tem mais de 200 milímetros ou 20 centímetros de altura, né? Mas agora a rabetona é bonita, né? Olha só que traseira bacana, recebeu lanternas novas com elementos em LED, tudo muito bonito, tudo muito completo, refletor, sensor de ré na frente e atrás, esse carro até estaciona sozinho, né? Muito bacana mesmo. Agora vamos ver o porta-malas desse carro, que também não é outro ponto forte. Abre-te, sésamo! Será que tem kit gás? Claro que não, né? Esse carro tem turbo, né, pessoal? O pessoal não bota gás em carro assim, não. Ó, porta-malas elétrico, muito bacana. Eu falei para você que esse carro aqui deve ser o SUV do Cruze, porque ele herdou algumas peculiaridades, como por exemplo, eu sei que o Cruze é um sedã médio, o porta-malas é externo, mas o Cruze ele não tem um porta-malas tão grande como outros concorrentes. Esse carro aqui também não, com apenas 468 litros de capacidade mais, em relação ao Compass, até que está bem equivalente, ao Corolla Cross também, mas eu acho que poderia ser melhor, mas eu não vou dar como ponto negativo não, é apenas uma observação para você. O acabamento aqui é tudo show de bola, tudo forrado, tem a redinha, nada a desejar. Para você fechar também, é só você vir aqui e
Fecha-te, sésamo. Olha que legal a Equinox, hein? Pena que não vende bem. E agora outra polêmica desse carro, que é o motor 1.5 turbo, ao invés de ser 2.0 turbo, como falei anteriormente. Mas é um motor muito bom, Ecotec, não é igual ao do Cruze, tá, pessoal? Esse aqui é um motor Ecotec LFV 1.5, do Cruze é 1.4. Por mais que tenha algumas similaridades, não é o mesmo motor, né? E isso aqui pode espantar muita gente, porque só tem esse motor na Equinox aqui no Brasil e não tem outro carro da Chevrolet com essa mecânica, tá? Mas é um motor com injeção direta, bem legal, confiável também, corrente de comando que gera até 172 cavalos máximos e 27,8 kg de torque. Será que esse carro aqui é manco? Será que é ruim de retomada? Vamos ver rapidinho aí. Olha só, pessoal, é um carro 1.5 turbo, claro que o 2.0 andava bem mais, mas esse aqui, ele tem aquele lag de câmbio, né, que todo mundo sabe, mas não é manco não. Com certeza você, com ele embalado, ele vai conseguir fazer boas ultrapassagens. Se você pisar, ele responde, tá? Mas eu te garanto que o 2.0 turbo realmente era bem melhor. Mas, gente, é um motor ok, né? Vamos comparar ele com o próprio 1.4 do Cruze e também do Volkswagen Taos 250 TSI, ó. Bem ok. E apesar de ser um SUV, é um carro que tem uma boa dirigibilidade e tem comandos bem rápidos ao volante. Então é isso aí, né? Tem gente que sente falta do 2.0, eu sei disso, hein? Bem, pessoal, manco não é, mas ele anda menos um pouco do que o Jeep Compass, com aquele motor T270. Pelo menos esse aqui no baixa-óleo. Enfim, pessoal. E o consumo também. Ele é menos econômico que o Compass, pouca coisa. Lembrando que não é flex, é somente a gasolina. Na cidade, ele pode fazer até 9 km por litro com gasolina, segundo a ficha técnica oficial, e na estrada, 10,8. Realmente não são números bons para um carro moderno, né? Fazer o quê? O câmbio automático é o AT6, ok? Mas é isso, pessoal. Manutenção não é barata, é mais cara que de concorrente, sim, e isso espanta muita gente, acredite. Mas o espaço interno desse carro é SUV médio, né, pai? Olha só. O espaço interno desse carro aqui é absurdamente exagerado, ó. Tenho apenas 1,77 m de pura delícia de pose, e mesmo com esse tetão solar, minha cabeça fica uns 3 dedos do teto. Olha o espaço aqui para a perna, pessoal. Gente, ó, deve ter um baguete de rabanada de espaço aqui, de tão grande. Detalhe aqui, ó, saída de ar-condicionado traseiro, tomadinhas de força, né? Seja 12 volts ou duas USB também. Aqui atrás do banco do motorista, regulado para mim com todo conforto, ó. Muito grande essa distância, hein? Já o acabamento, ó, plasticão duro. Aqui tem um soft touch. Mas vamos ver ali na frente como é que é. Parece que é igual do Cruze, né? Aqui na frente, meus amigos, o forro de porta também é plástico duro, é rígido, mas é de boa qualidade. Aqui encapado com couro macio, mas tem muito plástico nessa porta. E aqui no painel também, ó, somente aqui é soft touch, é um couro, né, costurado bonito, e o resto aqui é tudo plasticão mesmo, ó. Porém, repito, de boa qualidade. É de boa qualidade, mas eu acho que devido ao preço do carro e a concorrentes terem um acabamento um pouco melhor, poderia ser melhor, né? Tá aí a similaridade e peculiaridade, vacilo parecido com o do Cruze, né? Mas é um carro muito completo. Temos aqui uma multimídia MyLink completaça com espelhamento sem fio de Apple e Android Auto, ar-condicionado digital automático com 2 zonas, carregador por indução, botões aqui para você desativar o sensor de estacionamento, e aqui você consegue aquele Park Assist para você estacionar sozinho. Esqueci de falar, esse carro aqui é tração integral AWD. Freio de mão eletromecânico de dedinho, direção com assistência elétrica. Esse é o painel do carro, né? Um painel simples assim, pelo projeto, né? Pela idade, mas tá ok, não é feio não. Vidros elétricos para todo mundo, retrovisores elétricos também, bancos em couro na cor preta, muito bonitos e muito confortáveis. E aquele tetão solar, muito bonito, panorâmico, vai até lá atrás, show de bola. E pessoal, para fechar esse mini review, eu vou ler aqui o que esse carro tem de segurança, que é muita coisa. São 6 airbags, controle de estabilidade e tração, alerta de ponto cego, alerta de colisão frontal com frenagem automática, sensor de pneus, de pressão no caso, assistente de farol alto,
assistente de faixa OnStar. Aqui em cima você tem os botõezinhos do OnStar, que você pode rastrear o carro por aplicativo, por exemplo. O OnStar também dá aquele assistente de recuperação veicular, né? Controle automático de descida, chamada de voz para assistência de emergência. É bem completo, né, pessoal? Mas ele não tem o piloto automático adaptativo. Eu, sinceramente, não sinto falta disso, mas tem gente que valoriza, né? Porque concorrentes como o Corolla Cross e o Compass têm, e o Equinox não tem. Agora vamos conferir números de emplacamentos oficiais para a gente tentar entender por que esse carro vende mal. E agora chegou aquela parte do vídeo que a gente vai ver números de emplacamentos oficiais lá na Fenabrave, então partiu! Esse carro aqui foi lançado no final de 2017, naquele ano emplacou apenas 1.214 carros, ocupando a posição geral do ranking da Fenabrave na posição 106. Realmente, né, 2017 não contou muito, agora vamos ver 2018, como é que ficou o primeiro ano pleno e cheio de vendas da Chevrolet Equinox. Vamos lá! No seu primeiro ano cheio de vendas, o SUV médio da Chevrolet emplacou 5.090 carros naquele ano, ficando na posição 72 do ranking geral. Já no ranking de SUVs médios, o Equinox ficou em sexto lugar, vendendo menos que o Tiguan Allspace, que era um carro que chamava mais atenção. Eu quero te lembrar que até ali mais ou menos 2020, o ranking de SUVs médios era bem diluído, não tinha tanta concorrência. O Jeep Compass reinava absoluto e os outros carros que vinham abaixo vendiam muito menos do que o líder. Agora vamos ver 2019. Em 2019, o Equinox subiu uma posição, indo para a posição 71 geral do ranking geral. Porém, emplacou menos carros, com 4.631 unidades. Já na sua categoria de SUVs médios, o Equinox subiu para a quarta colocação, porém, muito distante do líder Compass, que emplacou 13 vezes mais que o Equinox. Para você ver, o quarto SUV médio mais emplacado, que foi esse, emplacava 13 vezes menos do que o líder, né? E agora vamos em 2020, que você sabe que foi aquele triste ano da pandemia. Ano de pandemia e o Equinox emplacou 4.812 unidades, subindo para a posição 63 do ranking. Milagrosamente, vendeu mais do que em 2019, e um ano que praticamente todo mundo caiu. E no ranking de SUVs médios, o Equinox ficou na terceira colocação, porém, vendendo 11 vezes a menos que o líder Jeep Compass. Para você ver novamente que até esse ano não tinha realmente tanta disputa e o ranking era bem diluído. Agora vamos em 2021, que o negócio começa a ficar mais acirrado. Em 2021, o Equinox emplacou apenas 318 unidades, despencando para a posição 142 do ranking. Bem, vocês sabem que o Equinox é um carro importado. Em 2021, praticamente a Chevrolet não trouxe nada desse carro para o Brasil. Por isso que vendeu estrondosamente a menos. Mas 2022 saiu a nova Equinox, que é esse aqui que eu estou gravando para vocês, que é o modelo reformulado. Será que as vendas subiram? Será que realmente ficou melhor do que era antes? Vamos ver agora. Em 2022, a nova Equinox, renovada e mais bonita, emplacou naquele ano 1.769 unidades, subindo para a posição 77 do ranking geral. Já no seu ranking de SUVs médios, o Equinox amargou a posição 13, porque haviam muito mais concorrentes e vendeu até menos do que o New Tucson, que sempre foi um fracasso de vendas. Olha a diferença aí, mais concorrência, não era um ranking tão diluído, e você viu que o Equinox vendeu mal, claro, caiu substancialmente. Agora vamos em 2023, o ano passado, como é que se saiu, hein? Mesmo renovada em 2023, a Equinox continuou indo mal nas vendas. No ano passado emplacou apenas 4.068 unidades, esboçando uma reação, porém ficando bem atrás de concorrentes. Já na sua categoria, o bom SUV médio ficou na posição 11, vendendo menos inclusive que um Volvo XC60, que é um carro premium e muito mais caro. E chegamos em 2024, pessoal, lembrando que temos 7 meses completos e com números acumulados até julho desse ano, vamos ver como é que está o Equinox. Partiu? E com números acumulados até julho desse ano, o Equinox infelizmente continua na sua odisseia de vender mal, emplacando até então 1.610 unidades e amargando a posição 76 do ranking geral. Já na sua categoria de SUVs médios, ficou na posição 15, vendendo menos inclusive que um Ford Territory, por exemplo. Pois é, pessoal, é triste, né? Um carro desse tão legal, tão bacana, que tem seus trunfos, principalmente aqui para o Rio de Janeiro, né? Que é um carro que vende pouco, tem pouca exposição, ou seja, não é tão visado. É até interessante isso, né? Não somente o Rio de Janeiro, tá, pessoal? Grandes metrópoles que têm índices elevados de roubos e furtos. E você viu comigo que 2018
foi o ano que o Equinox vendeu mais, justamente após o seu lançamento, o seu primeiro ano pleno de vendas, quando tinha o motor 2.0 turbo, né? Repito, uma pena, né? Um carro injustiçado que merecer vender mais. Mas agora vamos ao ponto alto do vídeo para a gente discutir fatos pelos quais esse carro não vende bem. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, o Equinox nunca teve grande oferta em concessionárias, principalmente em showrooms, né? Só aquelas concessionárias mais bem localizadas, assim, bairros que tem mais condição financeira, digamos, lojas de centros urbanos, porque eu mesmo nunca vi Equinox em concessionárias mais isoladas, principalmente fora de áreas metropolitanas, assim, digamos, né? E aí você já viu, menos oferta equivale a menos vendas, né, pessoal? Então, a exposição desse carro em showroom era muito baixa. E aí você já viu, menos oferta, novamente, menos vendas. O custo-benefício desse carro nunca chamou atenção, né? Tudo bem que quem consegue comprar esse carro consegue pegar com grandes descontos na prática, mas o preço de tabela dele é assustador. Você viu comigo que hoje, R$225 mil, bem acima de concorrentes, a partir de, tá, pessoal? Não é um preço topo de linha, não. Enfim, meus amigos, realmente o custo-benefício, visualmente falando, publicamente falando, nunca foi atrativo. E isso espantou muitos consumidores que já não viam carro concessionária e quando pesquisavam no site da montadora, viu o preço muito acima do que concorrentes, né? Praticamente esse carro não teve nem publicidade e nem propaganda. E já viu aquele ditado popular de quem não é visto não é lembrado? Pois é. A própria Chevrolet matou esse carro aqui no Brasil também, né? Porque nos Estados Unidos ele até que tem um mercado ok. Aqui no Brasil ele é muito esquecido e realmente merecia uma publicidade. Afinal, esse carro aqui é excelente, é tão bom quanto um Compass, né? Comparativo, tá? Tão bom quanto. Não estou falando que é melhor e que é pior, não. Ele tem coisas que o Compass não tem, o Compass tem coisas que ele não tem. Sempre assim, né, pessoal, no mercado, um carro acaba complementando o outro. Enfim, publicidade que é bom, nada. E, meus amigos, aliados ao preço, que assusta um pouco no site, quando você entra nesse carro aqui, supondo que você vá no showroom de uma concessionária para conhecer o carro que você o encontre lá, né, exposto. Cara, o visual interno é bonito? Claro que é. Mas, ó, deixa a desejar pelo preço cobrado. A categoria de carros médios pede um pouco mais, se é que você me entende. O acabamento desse carro tem a mesma falha que eu acho que o Cruze tem, que é um sedã médio, né? Esse carro aqui, ele é um SUV médio que eu acredito que é baseado no Cruze. Pode ser que eu esteja equivocado, não estou confirmando nada não, porque o acabamento desse carro aqui não é ruim, mas ele tem muito material rígido, muito plástico duro, ó. Poucas áreas suave ao toque, entendeu? A maioria é plástico duro. E isso aqui, caras, para o cara que quer comprar um carro desse valor, desse poder aquisitivo, conta. Porque você entra num Compass, por exemplo, só como comparativo, ele tem um interior mais interessante, mais luxuoso, o cara bota a mão no painel, já vê que é fofinho, emborrachado, a tela digital, esse aqui não tem um painel totalmente digital, então realmente essa impressão visual interna não é pobre não, tá? É bem legal, mas ficou abaixo do que o carro realmente cobra. Então Chevrolet, poxa, aí não dá, né? Tinha que ser mais barato esse carro, né? Esse carro aqui tem apenas 160 milímetros ou 16 centímetros de vão livre em relação ao solo, você viu comigo anteriormente. Não é um carro baixo, que nem um Ford Fusion, né, pessoal? Mas para um padrão SUV médio, deixa a desejar. Porque o Compass, por exemplo, eu estou citando o Compass porque é da mesma categoria, todo mundo conhece. Tem mais de 200 milímetros ou 20 centímetros de altura, né? Então, realmente, pode ser, veja bem, pode ser que o consumidor se assuste, né, com um carro desse, que não é tão alto, pode raspar alguns obstáculos urbanos, ele consegue ser menor do que concorrentes como o Corolla Cross, em termos de altura. O Corolla Cross já é considerado baixo, né? Mas é um SUV, é altinho, tem um aspecto de moda, porém, realmente, na minha opinião, poderia ser mais alto, né? E para fechar a parte de fatos pelos quais pode ocasionar as baixas vendas desse carro, a mecânica desse carro é muito boa, né? Esse motor 1.5 turbo é show de bola, mas tem um porém aí, que realmente é um porém. Esse motor só existe nesse carro, não existe em mais carro nenhum aqui no Brasil. Veja bem, aqui no Brasil.
Isso realmente assusta, o mercado vê isso, porque esse carro aqui, depois que acabar a garantia, não é barato de manter. Veja bem, nenhum carro médio é barato de manter, mas ele é mais caro de manter, com certeza, do que os seus rivais e concorrentes. E realmente, ter apenas um motor nesse carro pode dificultar no futuro o acesso a peças, além de ser importado. A mesma situação do Sonic, né? Tudo bem que o Sonic ficou só 2 anos em linha, né? Não vamos comparar. Mas em termos disso, de só ter um motor nesse carro, realmente pode assustar muita gente que entende de carro. Mas afinal, pessoal, o Equinox é ruim? Ele é bom demais. Nunca que esse carro vai ser ruim. Ele é confortável, espaçoso, é bonito. Realmente ele poderia ser melhor no acabamento e visual interno, né? Chamar mais atenção, ter mais requinte. Mas o carro é muito legal. Se você é desapegado de mercado de revenda, por exemplo, tudo isso que falei anteriormente vai refletir no mercado de revenda desse carro. Se você pegar um carro, um Corolla Cross, por exemplo, e um Chevrolet Equinox, eu estou falando de um Chevrolet, não é de um Caoa Chery, não é de um carro chinês. Cara, o Corolla Cross, ele vai vender bem mais do que esse aqui. Vai desvalorizar menos, eu falo na prática, tá? Porque a FIP desse carro aqui é bem alta, né? Ou seja, você vai perder menos na revenda de um Corolla Cross, por exemplo, talvez até de um Compass, né? Que tem muito no mercado. Enfim, se você desapegar desse negócio de revenda, de demorar mais a vender o carro, bicho, bate um bolão, vai nele. E a vantagem também, como eu disse antes, que é um carro que não tem muito, né? É um carro que não é tão visado, apesar de ser SUV, e chama atenção também, mas ele não é visado porque ele tem pouca circulação de peças no mercado. E você sabe que roubo de carro envolve muito desmanche ilegal, essas coisas aí. Resumindo, se você é desapegado de mercado, de facilidade de revenda, esse aqui é o carro para você. Se você também roda em ambientes que não tem muitos obstáculos e muitas irregularidades abruptas, esse carro mesmo baixo, falo baixo, tá? Em relação ao Compass, mas ele não é baixo, só poderia ser mais alto. Ele não vai te incomodar, beleza? Então, você pode usar tranquilamente, dependendo do seu circuito diário. Apesar de não ser o 2.0 turbo de antes, que era uma delícia, né? Um motor muito mais forte que esse aqui. Esse aqui não é manco, não. Ele corresponde totalmente. Tudo bem que o câmbio, às vezes, ele não corresponde naquela saída rápida, né? A maioria dos carros automáticos são assim. Mas é um carro muito bom, bem eficiente. Eu gostei bastante. Então vai te agradar também. E para fechar, pessoal, eu adorei esse carro. É um carro bem completo, bem interessante. Eu gosto desses carros que não são tão vendidos, né? Mas infelizmente é injustiçado. E independente da minha opinião, são fatos. Ele realmente vende mal perante os concorrentes. É triste porque o Equinox é um baita carro que a Chevrolet parece que ela mesmo que injustiçou ele, né?